Mas todo esse calor aí poderia ser amenizado com um detalhe: as árvores. Elas ajudam a reduzir muito a temperatura nas cidades. A reportagem que você vai assistir agora eu tenho certeza que vai te impressionar. A nossa equipe foi às ruas em Araçatuba com um termômetro e encontrou uma diferença média de até 8 graus na temperatura. É tanto calor que não tem como não sofrer as consequências dele. Tá difícil. Tá. Nem o ventilador tá aguentando, tanto calor que tá. Tá muito calor? Bastante quente. Você acha que falta árvore em Araçatuba? Com certeza, não só em Araçatuba, como em vários lugares, né? E nós vamos fazer um tour por algumas ruas de Araçatuba para identificar a diferença de temperatura entre ruas com e ruas sem árvore. Para isso, eu tô com a ajuda de um termômetro e eu convido a você a vir junto comigo. Convidamos o Leonardo, que é educador ambiental, para nos acompanhar e explicar a diferença entre a funcionalidade das árvores. A primeira parada é na Avenida da Saudade, próxima ao centro do município, que fica no interior paulista. O acesso é um dos que tem mais árvores na cidade. No local, as copas se unem, formando o que os ambientalistas chamam de floresta urbana. Aqui nós temos árvores de grande porte, né, que são as copas fechadas. A gente tem a árvore sete copas, oiti, ficus, que são árvores exóticas. Elas não são do nosso bioma, mas foram adaptadas ao nosso bioma, que é a Mata Atlântica, tá? E qual que é o resultado disso, além da temperatura que a gente percebe que é mais amena, no asfalto, nas construções? Olha, como a gente tem as copas fechadas, formando um túnel verde, acaba não deixando, as árvores elas formam uma proteção e não deixam aquecer tanto o asfalto quanto as construções que tem em volta. Isso diminui a temperatura da rua. E a gente tem jacarandá mimoso, que acácias imperiais, que são importantes para o bioma. Perfeito. E agora são 9 horas e 5 minutos e a temperatura aqui de 29,9 graus. Uma temperatura amena, agradável e bem confortável. Quem tem a avenida como ambiente de trabalho percebe as vantagens do local ser arborizado. Em comparação a outras ruas da cidade que não tem árvores, aqui é bem tranquilo, bem fresquinho, venta bastante. Isso aumenta o movimento? Sim. Seguimos para a zona norte de Araçatuba em busca de uma via com menos árvores, para avaliarmos se as temperaturas são mesmo diferentes. Já estamos aqui na rua Marcílio Dias, uma rua importante de comércio aqui da cidade, e aqui a realidade é bem diferente, né, Léo? Sim, aqui a gente já observa que é uma rua totalmente sem sombreamento. A gente não tem árvore plantada nem dos dois lados e já vai ficando um clima de deserto, né? No meio do dia isso aqui tá uma loucura. E por que essa rua, uma rua com tanto movimento, comércio, pedestres, falta tantas árvores? Então, os comerciantes sempre citaram que os clientes não conseguiriam ver as fachadas das lojas, né? Então não plantam árvore porque acreditam que a árvore vai tampar o letreiro e isso pode impedir ali alguma venda. Olha, agora são 9 horas e 30 minutos. E aqui os termômetros estão marcando 37 graus, ou seja, 7 graus a mais. A gente já fica mal logo de manhã, né? Fica muito quente. Falando em rua de comércio, aqui na rua General Glicério, também em Araçatuba, os comerciantes acharam uma forma criativa de preservar a vegetação e ainda assim dar visibilidade para fachadas dos seus estabelecimentos. O resultado são temperaturas mais amenas. Agora 9 horas e 50 minutos e o termômetro marca 35 graus. Mesmo com o uso de algumas espécies não nativas, que oferecem menos chances de adaptação ao clima, o resultado foi positivo. A gente tem algumas árvores que são exóticas, mas são adaptáveis, e outras árvores que são nativas, como o pau-ferro, né? A intenção é que essas árvores elas se encontrem, né? Então, árvores adequadas no lado da fiação elétrica e outras árvores de grande porte que possam se encontrar e fazer um sombreamento na rua. 7 graus fazem muita diferença, ainda mais diante dos recordes registrados na temperatura das cidades do noroeste e oeste do estado. Segundo o especialista, Araçatuba tem o déficit de aproximadamente 40 mil árvores. Além disso, é comum presenciarmos maus exemplos de conduta em relação à manutenção arbórea. Recentemente, diversas árvores foram cortadas na rodovia Marechal Rondon, num trecho que passa dentro do município. Diante desse descaso em relação ao meio ambiente, os riscos podem ser irreversíveis.
As árvores, elas são reguladores térmicos, né? Então acabam amenizando a temperatura. E logicamente a gente tem frutos, pássaros, né, que auxiliam nessa manutenção. E as árvores, elas vão formando ilhas que são interessantes para que tenham a proteção do meio ambiente. A falta de árvore, além do calor, a gente acaba tendo uma maior concentração de poluentes, né? Então isso é importante, porque uma vez que a gente tem árvores, a gente tem uma melhoria de saúde. E agora vamos às respostas, então, tá? Em relação à falta de árvores em Araçatuba, citada na reportagem, em nota, a assessoria de imprensa informou que encomendou um estudo para fazer um levantamento sobre o déficit de árvores e aguarda o resultado. Já em relação ao flagrante de cortes mostrados também na reportagem às margens da rodovia, a Via Rondon informou que retirou as árvores devido às obras que estão sendo realizadas no local. A empresa disse que teve autorização dos órgãos ambientais e seguiu o projeto aprovado pela agência reguladora, a Artesp. Ainda segundo a nota, a Via Rondon se comprometeu a plantar árvores em uma área de 82 hectares como uma forma de compensação ambiental.